Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. A ANTT publica nova tabela com os pisos mínimos de frete. Justiça Federal em Brasília aceitou pedido liminar feito pela Federação das Indústrias de São Paulo. Tarifas antidumping impostas no ano passado pela China à carne de frango do Brasil podem acabar ajudando a indústria norte-americana. Exportações para a China e as commodities são os principais responsáveis pelo superávit superior a 58 bilhões de dólares nas transações comerciais com o exterior. Professora da UFG fala sobre sensores tecnológicos para detecção de problemas nas lavouras. E você vai conhecer as técnicas do Ikigai. O programa Agronegócio está começando. A ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela publicou agora no Diário Oficial da União a nova tabela com os pisos mínimos de frete. A Lei 13.703 do ano passado, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, prevê que uma nova tabela com frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do diesel no mercado. De acordo com a lei, a publicação da nova tabela tem que ser feita entre 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, ficando os valores válidos para o semestre. A lei especifica que os pisos mínimos de frete deverão refletir os custos operacionais totais do transporte definidos e divulgados nos termos da ANTT, com priorização dos custos referente ao óleo diesel e aos pedágios. A Justiça Federal em Brasília aceitou o pedido liminar feito pela Federação das Indústrias de São Paulo, que é a Fiesp, e suspendeu a aplicação do tabelamento do frete rodoviário para as entidades filiadas a essas entidades. Com a decisão, a ANTT ficou proibida de aplicar multas pelo descumprimento da tabela de frete para as empresas filiadas à Fiesp. Cabe recurso da decisão. De acordo com a resolução da ANTT, as multas aplicadas a quem descumprir os preços mínimos da tabela do frete rodoviário se enquadram em 4 situações distintas, variando do valor mínimo de R$ 550 e podendo chegar ao máximo de R$ 10.500. As tarifas antidumping impostas no ano passado pela China à carne de frango do Brasil podem acabar ajudando as indústrias norte-americanas. Pelo menos essa é a análise do banco Mizuho. Fontes disseram que representantes de comércio dos Estados Unidos e da China negociam a reabertura do mercado chinês ao frango norte-americano. O país asiático proibiu a importação de produtos de carne de frango dos Estados Unidos em 2015 por preocupações relacionadas a um surto de influenza aviária. Como o Brasil é o maior concorrente dos Estados Unidos em subprodutos de aves, as tarifas antidumping criam um caminho mais fácil para produtores dos Estados Unidos reconquistarem participação de mercado. Na China, pelo menos é o que está apontando agora o banco Mizuho. As ações de processadoras de carne de frango dos Estados Unidos subiram na última sexta-feira com os relatórios de que Washington e Pequim estão negociando a reabertura do mercado chinês. A China é o maior consumidor mundial de pés de galinha, uma parte que empresas norte-americanas têm dificuldade em vender. A venda desses produtos por preços melhores vai ajudar as companhias nesse período de preços principalmente baixos lá nos Estados Unidos. Os papéis da Pilgrim's Pride subiram 7,2%, enquanto a Sanderson Farms e a Tyson fecharam em alta de 6,5% para a Sanderson Farms e 2,6% para a Tyson.
O embaixador da China e o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles conversaram agora nessa semana sobre as possibilidades de diversificação de pauta comercial entre os dois países. De acordo com negociadores, o Paulo Guedes disse que pretende fechar mais parcerias bilaterais, principalmente na área de tecnologia, com o principal destino das mercadorias brasileiras. Segundo o Ministério da Economia, Guedes reafirmou a disposição do Brasil de fazer negócios com o maior número possível de países sem viés ideológico. A equipe econômica quer diversificar as exportações, estimulando a venda de produtos de maior valor agregado para o mercado chinês e diminuindo a participação de commodities. No ano passado, o Brasil exportou 64 bilhões de dólares para a China, 26,8%. Do total vendido para o exterior, e importou 34,7 bilhões de dólares, 19% do total. Os principais produtos vendidos para a Ásia, para a China, foram soja, grão, petróleo bruto e minério de ferro. Em contrapartida, as importações brasileiras da China concentraram em produtos manufaturados e em bens de capital, como plataformas de perfuração ou exploração de minérios. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, deveremos ter hoje predomínio de sol, sol na maior parte do período. Alguns municípios poderão ter sol alternando com tempo fechado. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 23 a mínima. Minaçu, 31 a máxima e 22 a mínima. Posse, 30 a máxima e 19 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 32 a máxima e 20 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 30 a máxima e 20 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações para a China e as commodities são as principais responsáveis pelo superávit superior a 58 bilhões de dólares nas transações comerciais com o exterior. Professora da Universidade Federal de Goiás fala sobre sensores tecnológicos para detecção de problemas nas lavouras. E você vai conhecer as técnicas do Ikigai. Nós voltamos já.